Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos a este canal Ponderações com José Novales. Muito obrigado, muito grato mesmo pela generosidade do seu apoio. Esteja você em quaisquer lugares aí desse imenso mundão de nosso Deus, né? Olha, gente, muito obrigado mesmo pela interação, pela qualidade da interação. Nem sempre eu respondo, porque é muita coisa mesmo. Mas na medida do possível eu respondo um ao outro, né? E eu fico muito feliz quando as pessoas falam, ó, sou de tal lugar. Outro dia alguém de uma cidade aí com menos de 1.200 habitantes, né? Aqui no Brasilzão, né? Estou aqui na cidade de tal, poxa, é, lá no, lá no norte do país, né? Que honra, né? Mil e poucos habitantes, que honra poder chegar com os meus vídeos nessa pequena cidade onde você está, né? Uma cidade que é maravilhosa, você pode até achar que não, porque às vezes a gente nasce no local, vive a vida inteira no lugar, a gente desaprende a ver a beleza do lugar, né, muitas vezes, né? A entender a sua importância, a sua grandeza. E você pode achar que o lugar onde você mora não é interessante, mas é, porque você está lá. Você está dando dimensão, está dimensionando o lugar, né? Você está tornando o lugar bonito, está tornando o lugar agradável, interessante. E assim, para mim é muito gratificante que você me informe, portanto, aí o local, né? Eu às vezes vou ao Google para achar a sua localidade. E neste momento eu me conecto praticamente com vocês, né? É como se eu pudesse também estar presente no local onde vocês estão. Isso me agrada muito. Isso é o que há de melhor, confesso para você, nesse serviço, é justamente essa situação aí. E isso ocorre com gente que fala que está em cidades aqui do Brasilzão, de vários lugares, cidades pequenas, cidades grandes, cidades enormes e tal, e também cidades em vários lugares da América Latina, das Europa, da Portugal. Tem muita gente de Portugal que acompanha esse canal. Obrigado aí aos meus amigos e amigas portugueses, né? Por tudo, pela força. Também muita gente na África, né? Sobretudo pessoas que falam português lá na África, tá? Mas também começa a chegar pessoas aqui de lugares. Tailândia, teve alguém, claro, né? Provavelmente brasileiro pelo nome e também pela escrita com muita qualidade ali de português, provavelmente era brasileiro ou português. Mas de qualquer maneira, que honra ter alguém aqui. Até na Tailândia tinha gente aqui dando uma força no canal. Obrigado por tudo. Vamos lá. Hoje eu quero comentar sobre inúmeros acontecimentos, ataques russos em vários locais, tá? Desde Kursk, né, onde as forças russas seguem no seu estrangulamento às forças ucranianas, como também ataques que aconteceram em Sumi, ataques que aconteceram em Kharkov, uma destruição de uma importante fábrica de aviação, né, na qual, na verdade, havia uma fabricação gigantesca de drones, né, que eram utilizados pelas forças armadas ucranianas. Essa fábrica foi destruída pelos russos. Há também ataques na direção ali enfim, na direção de Kupiansk, né, onde as ações estão se intensificando também. A Rússia deverá conquistar Kupiansk, tá? Aí nas próximas semanas, talvez, já consiga conquistar esse fronte que é realmente muito importante. A Ucrânia, por sua vez, fez ataques naquela região do entorno da usina nuclear de Zaporizhia, né? E a gente percebe, né, e muita gente tem comentado sobre isso já, que começam a se intensificar as ações por parte da Ucrânia ali na região de Zaporizhia. É como se a Ucrânia desejasse, nesse momento, partir para um outro fronte para chamar a atenção da Rússia, ou provavelmente porque a Ucrânia, ao fazer esse ataque aí, ataques mais intensos a Zaporizhia, provavelmente é porque a Ucrânia está arrumando um outro fronte, né? Um outro fronte importante para desviar a atenção dos russos ali da direção de Pakrovsk e também, evidentemente, porque a Ucrânia possa, com isso, sinalizar que queira deixar Kursk, onde está levando uma surra muito poderosa. Eu quero comentar sobre tudo isso com vocês, mas eu quero comentar também sobre o ataque que a Rússia fez, perdão, que a Ucrânia fez na região de Tver, né? Há um depósito de munições gigantesco, tá? Um ataque extremamente, né, poderoso, em vários aspectos, bem sucedido também por parte das Forças Armadas da Ucrânia. E eu quero que você entenda esse ataque aqui, eu quero comentar sobre ele. Provavelmente que algumas pessoas já estão esperando até mesmo por esse vídeo meu para falar desse ataque, né? Porque ele foi realmente fora da curva, né? Ao mesmo tempo, eu quero esclarecer para você quais foram os reais danos que tal ataque, né, causou à Rússia, porque muita gente, né, está aí achando que a guerra terminou com esse ataque. Não é bem assim. Apesar de, nesse momento, estejamos falando de um ataque ucraniano que gerou um terremoto no local. Tá? Um terremoto que chegou a atingir 2,8
na escala Richter, que mede os terremotos, gente. É muita coisa, né? O céu tremeu, o solo tremeu, a coisa realmente ficou bastante complicada, mas a despeito disso, eu quero que vocês fiquem comigo aqui, porque é importante entender o que aconteceu mesmo em TVR, ok? Antes, né, tocar nessa questão aí, por exemplo, dos demais ataques que aconteceram. O principal, na minha opinião, foi o que a Rússia fez ali em Kharkov, né, destruindo, né, praticamente por completo ali. Você vai ver na imagem, na capinha deste vídeo, você vai ver uma das imagens né, de uma das partes da fábrica que foi destruída, né? E, assim, de acordo com fontes que estão falando muito desse ataque, né? Ele aconteceu no distrito de Kievsky, né, que fica em Kharkov, e destruiu um edifício da empresa estatal de produção de aviação, né, mas em cujas instalações havia a produção de drones ucranianos e outros equipamentos, né, que são utilizados pelas Forças Armadas da Ucrânia, tá? Ali, sobretudo, tentando atingir o território russo. Consta, na verdade, que pouco antes do ataque, uma delegação norte-americana e estadunidense teria visitado o empreendimento justamente para inspecionar, né, os processos de produção de drones, né? Então, por muito pouco, né, eles não foram desta para uma, né, vai saber, né, se melhor, né? Enfim, e sobrou também para os militares ucranianos, sim, porque é um local ali de permanência temporária de militares ucranianos foi atingido em outro local de Kharkov, e fala-se em dezenas e dezenas de militares da Ucrânia que teriam sido mortos, tá? Um número bastante alto de militares. Para você ter ideia, né, as fontes que falam desse ataque aí, esse ponto de permanência de militares ucranianos lá em Kharkov, não fala inicialmente de soldados perdidos, não destaca sequer o número de soldados feridos inicialmente. O que se fala inicialmente é sobre as dezenas de soldados ucranianos que foram mortos nesse ataque aí em Kharkov, tá? Então, portanto, em Kharkov tivemos ali alguns ataques, né? Um deles afetou essa fábrica de munições, o outro afetou diretamente o pessoal da Ucrânia, tá? Atualmente os combates bastante intensos, né, com muita ferocidade, muita agressividade, ocorrem na direção de Kharkov, na área de Kupiansk, né, de Volchansk e também de Lipsk, tá? Lipsk e Volchansk estamos mais ou menos nos esquecendo desses combates, mas eles são ferozes, né? São complicadíssimos, e a Rússia tem conseguido, sobretudo em Kupiansk, muitos êxitos, né? E a Rússia está conseguindo também, neste momento, êxito em Volchansk e Lipsk, êxitos muito acima da curva, muito acima do normal, tá? O fato é que a Ucrânia está com dificuldade, né? Muita dificuldade de enviar tropas e equipamentos para essa região. As linhas de abastecimento são muito reduzidas, o que obriga a Ucrânia a estabelecer rotas alternativas no meio do mato, né, que gera muitos danos, né, mas apesar disso a Ucrânia está conseguindo sim abastecer as tropas em Lipsk e também Volchansk, né, estão tentando fazer a travessia do rio Voltya, né, não estão conseguindo ter êxito, né, a Rússia vem destruindo muitas pontes também ali naquela região. Enfim, as coisas seguem sob um controle russo, que pode levar também à conquista de várias áreas ali naquela região de Kharkov. A Rússia pode conquistar muitas áreas. Conquistando Kupiansk, Volchansk e Lipsk, né, a quilometragem quadrada que a Rússia vai obter ali em Kharkov vai ser gigantesca. Esqueça, né, o pouco mais de 1.000 quilômetros quadrados que a Ucrânia teria conseguido em Kursk. Estamos falando, neste caso, se a Rússia consegue libertar essas localidades, em quilometragem quadrada aí que pode passar de 10.000 quilômetros ali naquela região de Kharkov, tá? Então é realmente muita coisa mesmo. Bom, a bomba FAB, né, foi utilizada também, bomba FAB, né, de 3 toneladas, né, encontrou no local de permanência, no caso temporária também, das Forças Armadas da Ucrânia naquela parte de Volchansk. Então, veja, foi o mesmo ataque? Não, estamos falando de um outro ataque aí, no caso, este aí com bombas FAB, tá? E também teria vitimado muitos soldados ucranianos, mas o que se sabe no primeiro momento é que o número de mortos teria sido apenas, né? Um morto já é muito grave, né? Mas 16 soldados, tá? Isso ali na região de Kharkov, mas
ali na proximidade de Volchansk, tá? Então foi outro ataque que afetou e eliminou muitos soldados ucranianos ali do fronte, não tanto como no primeiro, né? Neste caso tivemos apenas, foram apenas 16 mortos ali no ataque e fala-se ali pelo menos ali, no primeiro momento falou-se em 26 soldados ucranianos que estavam se transferindo, portanto, desses 26 soldados, novamente, mais do que a metade foi morta, né? Nesses ataques russos. E os outros, certamente, que ficaram feridos, né? Bem, naquela região de Globokoyer, né, que fica também naquela parte ali naquela proximidade de Lipsk, né? Houve um ataque da Rússia também, houve um ataque com drones nesse caso aí, né? E em tal caso, 15 pessoas, né, 15 soldados ucranianos foram eliminadas do fronte e neste caso, ao que parece, as 15, né, foram eliminadas de forma definitiva, tá? Então, você segue, na verdade, com as suas ações, destruindo, às vezes parece que as coisas não estão acontecendo, estão acontecendo muito. A destruição prioriza, sobretudo, os depósitos de armas, de munições, né? E também o pessoal que pensa a guerra, seja esse pessoal ucraniano, seja esse pessoal da OTAN. Agora, eu quero falar, falando em munições, sobre o ataque absurdo que aconteceu em Tver, particularmente ali na cidade de Toropets, né? Olha, gente, foi um negócio assustador. E esse ataque foi feito pela Ucrânia, tá? Bom, como resultado, portanto, desse ataque aí com drones, né? E também como resultado da queda de destroços de drones, né? Aconteceram ali um incêndio, né? Um armazém com armas e mísseis, armas de mísseis e artilharia, que num depósito, num local que fica em Toropets, que fica, por sua vez, em Tver. Veja, o que se fala é que alguns poucos drones teriam atingido, né? Outros falam que apenas os destroços dos drones. Na verdade, né, pelo menos 3 drones atingiram essa localização, né? Localidade que é muito bem protegida e que agora, evidentemente, vai precisar de uma proteção muito maior, tá? Então a coisa foi muito séria, tá? Muito séria mesmo, tá? Foi registrado ali explosões, muitas detonações que não paravam, não cessavam, né? E um pequeno terremoto na magnitude de 2,8 graus na escala Richter foi registrado no local. Um terremoto, tá? Segundo o portal ucraniano, o portal Volcano Discovery, né? Isto ocorreu, e aí é importante, tá? Às 3 horas e 56 minutos da madrugada. Por que isso é importante? Por que o horário em que esse ataque aconteceu é importante? É importante para balizar um pouco o que eu vou dizer para vocês sobre a radicalidade do ataque, né, e que de fato ocorreu após a chegada dos drones ucranianos, tá? Bem, vamos lá, o governador, né, Igor Rudenia, né, chegou ao local da detonação das munições, né, e automaticamente ali falaram que precisava controlar a região. Serviços especiais estão trabalhando no local, né, assim, intensamente depois do acidente, né, e foi decidido iniciar uma evacuação parcial da população através de ônibus, né, ali do município de Toropets, né. As pessoas estão sendo evacuadas das áreas afetadas pelo incêndio, bem como também das áreas onde operam os sistemas de defesa aérea, tá? Sistemas de defesa aérea que são eficientes. Dizem até que outros ataques a esse depósito já aconteceram no passado, né? Mas a defesa aérea que teria falhado agora e que, né, deixa claro que precisa ser, né, remodelada, tá? Em Kiev, né, a alegria muito grande com esse ataque da Rússia, né? Eles falam, na verdade, de o fim da guerra, conquistamos já toda a Rússia, tal, aquela coisa toda. Enfim, de novo, né? Houve muitos ataques que já teriam falhado anteriormente, mas esse aí acabou acontecendo. Desde 2018 a Ucrânia tenta atacar esse armazém sem sucesso, tá? As crianças, né? A aula das crianças no jardim da infância, enfim, no ensino fundamental, tudo isso foi suspenso ali no local, né, em virtude da gravidade do problema, tá? O local foi inaugurado em 2018, né, para abrigar 240 toneladas de munições, tá? 240 toneladas de munições. É provável até que
algo dessa natureza estivesse presente no local na hora do ataque, tá? Agora, o que não estão falando para vocês sobre esse ataque em Tver? E aí, é por isso que é importante vocês, permitam-me a indelicadeza, né? De acompanhar aqui o canal do José Novales, Ponderações com José Novales, né? Veja, foi um absurdo ataque, foi um êxito ucraniano, sem dúvida nenhuma, tá? E olha só, gente, dentro da perspectiva do que é uma guerra, né? Eu preciso dizer que a Ucrânia mandou muito bem, tá? Independente do que eu vou dizer aqui agora, a partir daqui a pouco, a Ucrânia mandou muito bem e este ataque foi exitoso por parte das Forças Armadas ucranianas, tá? Quando se está numa guerra, né, você sempre espera que as suas posições sejam atacadas, né? Então, do ponto de vista da Ucrânia, está correto em fazer esses ataques à infraestrutura logística da Rússia, também aos depósitos de munição. A Rússia faz isso o tempo inteiro na Ucrânia. Do ponto de vista da Ucrânia, e vamos lá, até da OTAN, já que a OTAN está numa guerra direta contra a Rússia, eles não estão errados nisso daí. O que eu sempre critico, o que eu não aceito, são esses ataques que a Ucrânia faz de quando em quando, né, a objetivos civis. Esse tipo de coisa que para mim é um crime de guerra, né? O mundo sabe, as convenções internacionais sabem que se trata de crimes de guerra, né? Esse tipo de coisa, ninguém fala nada sobre isso, né? Não condena-se a Ucrânia quando isso acontece, né? Não se condena, né, a Ucrânia quando isso acontece. Enfim, e isso é muito grave. Agora, quando se fala em ataques à infraestrutura energética da Rússia, a depósito de munição e assim por diante, é guerra, né? A Rússia está numa guerra contra a Ucrânia / OTAN e pode, evidentemente, contar que esses ataques vão acontecer. Por isso, precisa proteger muito essas áreas. Essa área foi fundada em 2018, como eu falei para vocês, foi inaugurada lá naquela ocasião, ali em Toropets, que fica em Tver, né, para abrigar, portanto, essas 240 toneladas, tá? Agora, o que não falaram para vocês é que essas 200, a despeito do terremoto de 2,8 graus ali na escala Richter, né, todas aquelas munições que estavam no depósito, todas as munições foram destruídas com esse ataque? Não foram destruídas, tá? Então veja, havia uma quantidade importante de munição ali quando os drones chegaram? Havia, tá? Mas foi uma pequena, minúscula quantidade de munições que estaria presente nesse depósito em Tver. Por quê? Porque veja, esse local, ele possui vários bunkers, né? E esses bunkers, né, eles são protegidos de tal forma que mesmo um ataque nuclear não consegue, né, destruir esses bunkers, tá? E a grande quantidade, quase a totalidade das munições no local, né, estão presentes dentro desses bunkers. Eles não foram afetados com as explosões. É impressionante. Então a gente olha para a explosão, já está nas redes sociais aí, é inacreditável que uma explosão daquela, né, que tomou conta dos céus. Quando o prefeito fala em evacuar, é provável que ele esteja falando também. Não somente por causa de que pode haver outros ataques, tal, mas também por causa de efeitos como chuva química, que pode acontecer nos próximos dias, imediatamente ali, nos 2-3 próximos dias, enfim, e tudo mais, né? Se não acontecerem essas chuvas, né, esse produto vai ser dispersado aí na atmosfera, ok, mas nos 2 próximos dias, se acontecerem chuvas, é provável que elas também possuam ali elementos químicos resultantes dessas explosões, né? Ok. Mas, né, o que eram aquelas armas que estavam presentes ali naquele local? Eram as armas que tinham chegado, né, ao local, ok? Tinham chegado ao local no final da tarde, começo da noite de ontem. E não houve tempo hábil para os trabalhadores, né, canalizarem essas armas para os bunkers. De tal sorte que isso seria feito justamente no dia de hoje. O ataque aconteceu às 3 horas e 56 minutos da madrugada, no momento em que não havia, inclusive, muita gente ali. Provavelmente não havia trabalhadores ali no local no momento, tá? Porque o local ele é muito protegido por defesa aérea, né? Então não tem necessidade de ficarem pessoas ali cuidando do arsenal que ali estava presente naquele momento, tá? É um local também protegido que dificilmente ladrões comuns conseguem invadir. Não existe isso, né? Não tem como, ok? Então essas armas ficaram ali naquele local, né, na superfície do lugar, e elas seriam transferidas no dia de hoje para os bunkers. Foram essas armas que foram detonadas
com os drones ucranianos, tá? Uma quantidade importante? Sim, uma quantidade importante. Mas esses drones e essa explosão não afetaram, né, a grande quantidade de munições da Rússia que estão presentes dentro desses bunkers. Tudo isso segue intacto. Com isso, eu não estou diminuindo o êxito do ataque ucraniano, que foi poderoso, foi feroz e foi bem sucedido. Mas ele não foi o que as pessoas podem estar pensando. Não foram as 240 toneladas de munições que provavelmente estavam ali naquela região, que foram destruídas com esse ataque da Rússia, porque grande parte delas já está presente ali nos bunkers, né? Essa parte que não havia sido transferida para os bunkers é que foi destruída aí com os drones russos. É importante deixar isso claro, porque muita gente talvez fique imaginando que é o fim do mundo, né? E que a guerra já acabou depois dessas explosões. Não, não é bem assim o que aconteceu e o que está acontecendo não somente lá em Toporetes, né? Mas também, que fica em Tver, mas também em todo o fronte ucraniano e também dentro da Rússia, lá em Kursk. Tá bom, gente? É isso.